famílias! Olá, famílias! Queridos alunos, para vocês o nosso bem-vindo direto do Aula em Casa. Eu sou a professora Dilma dos Anjos em mais uma aula de Geografia feita todinha para você. E eu te convido agora para conhecer o que nós temos para a aula de hoje. Vamos lá? Aula 18. Eixo, conexões e escalas. Conteúdo, relação campo-cidade. A produção econômica do setor primário no campo e a habilidade. Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos econômicos de informações, de ideias e de pessoas. Olha só, você está pronto para estudar? Então vamos lá, hein? Porque é hora de estudar! E a nossa aula de hoje já começa falando de comida. Olha aqui, é hora da feijoada, isso aí! Você não gosta? Nunca comeu? Ah, então está perdendo. Por quê? Perdendo uma dos alimentos mais importantes, deliciosos e que vem direto do nosso setor primário, direto do campo, da zona rural, direto para a nossa mesa. E nós começamos assim com a feijoada. Por quê? Porque nós vamos imaginar quais são os ingredientes, qual é o ingrediente principal para se fazer uma boa feijoada? O feijão, é claro. E o feijão é produzido onde? No nosso campo, no nosso setor primário. Mas na feijoada não tem só feijão. Você sabe que na feijoada tem as carnes bovina, suína. Também na feijoada tem os embutidos, como linguiça, chouriço e vários outros tipos de carnes, de produtos que são colocados para fazer aquele delicioso feijão. E para acompanhar, professora, nós temos o arroz, também produzido no setor primário. Olha só como que o setor primário é importante. Temos o que mais? Aquela farofinha, isso mesmo, a couve para acompanhar e a laranja. De onde vem tudo isso? Do setor primário, e é o que nós vamos ver agora. Eu te convido, porque agora foi fome, não é? Falando assim dessa delícia que é a nossa feijoada. Eu te convido para conhecer melhor o que acontece, quais são os mistérios do setor primário. Vamos lá? Setor primário. O setor primário corresponde ao campo das atividades econômicas referente à produção de matérias-primas, que também são chamadas de produtos primários, por serem, em geral, recursos cultivados ou extraídos da natureza e que, posteriormente, são consumidos ou transformados em mercadorias. Mas como que tudo isso começou? Acompanha aí. O início das atividades no setor primário. Foi no período neolítico que os seres humanos deixaram de ser nômades, ou seja, de andar de um lado para o outro, para formar os primeiros povoados. Uma vez que aprenderam a cultivar os elementos da natureza para delas tirar o seu sustento. Olha aqui para mim, olha aqui comigo rapidinho. É assim. Desde lá do período neolítico, né, na pré-história, foi que começou o cultivo da terra, a desenvolver as técnicas agrícolas. Depois, como o homem dominou o fogo, que saiu das cavernas e se fixaram, se estabeleceram em um lugar, perceberam que podiam criar, podiam plantar e ali foram desenvolvendo as técnicas que foram aperfeiçoadas até os dias de hoje. Mas nós vamos conhecer melhor o que tem nesse setor primário. Vamos lá? Olha só, atividades relacionadas ao setor primário. Você já sabe que nós temos a agricultura, a pecuária, extrativismo vegetal e mineral, caça e pesca. Vamos começar pela agricultura. Continua comigo. Pode ser considerada atualmente como a principal das atividades primárias, consiste no cultivo da terra e dos vegetais para a produção organizada de alimentos e produtos primários incontáveis. Acompanhe aqui comigo, crianças. O nosso país, ele é primariamente um país
agricultor. Não é desde hoje, é desde sempre, desde a nossa colonização, o Brasil sustenta a sua economia através do setor primário. E o Brasil não só distribui para dentro do país, ou importa, ele também exporta. É um grande exportador de soja, carne de frango, carne bovina, milho, açúcar, petróleo, isso mesmo. Então, olha só como é assim fundamental para a economia do nosso país. Mas existem muitas modalidades de agricultura e nós vamos conhecer duas importantíssimas agora. Acompanhe aí comigo. A familiar e a comercial. São dois tipos de agricultura muito utilizada em nosso país. Vamos para a familiar. Vamos lá. É toda forma de cultivo da terra e produto rural, cuja administração e mão de obra são formadas por um grupo familiar. Assim, a família é proprietária, administradora e responsável pela produção e venda dos produtos. Olha só, crianças, aqui comigo, como é importante a agricultura familiar. Inclusive, é uma das frentes de trabalho da Zona Franca de Manaus, porque além da indústria e do turismo, a Zona Franca de Manaus também tem entrado para fortalecer a agricultura familiar na nossa região. Olha que importante. Acompanhe esse vídeo aí. Vamos lá. Olá, pessoal. A agropecuária está a todo vapor na produção de alimentos. Produzimos de tudo: carne, frutas, grãos, hortaliças. E hoje vamos mostrar como o agro está cada vez mais presente na mesa do brasileiro. Vem comigo que você tá no mapa. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, como de carnes, frutas e grãos. E por falar em grãos, a estimativa da safra 2019-2020 é de aproximadamente 252 milhões de toneladas. 4% acima da colheita passada, segundo a Conab. Vendemos para mais de 200 países. Hoje, alimentamos 1,2 bilhão de pessoas no mundo. E não são apenas os grandes produtores responsáveis por esse sucesso. A agricultura familiar tem um papel super importante na nossa alimentação. Você sabia que a maioria dos alimentos que consumimos vem dos pequenos produtores? Os produtos da agricultura familiar estão presentes na mesa dos brasileiros, nos hospitais, nos restaurantes comunitários, nas casas de repouso e na merenda escolar. Sabe quem ganha? Todo mundo. O agricultor familiar, que viu sua renda aumentar bastante, e os brasileiros, que passaram a ter uma alimentação de qualidade. De acordo com o IBGE, 77% dos negócios agropecuários do país são da agricultura familiar. A agricultura familiar emprega mais de 10 milhões de pessoas. Então, vocês viram o quanto que a agricultura familiar é importante? Mas agora nós vamos para a agricultura comercial. Vamos lá, acompanhe comigo. Baseia-se na utilização de grandes extensões de terra e alia isso à tecnologia avançada. Olha só, a tecnologia, que garante um nível elevado de produção. E com isso, existem facilitadores para a produção e escoamento do produto, o que torna a sua distribuição fácil, rápida e econômica. Olha só, que interessante, não é, crianças? Então, como que tudo isso funciona? Não é só plantar e colher. Nós temos essas atividades agropecuária, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, elas se unem como? O que elas formam? Que grande setor da economia elas vão formar? Acompanhe aí na tela. Olha só, você viu ali que nós temos a agricultura, a pecuária, o extrativismo vegetal e mineral, caça e pesca, tudo isso forma o setor primário, um setor importantíssimo na nossa economia. Agora olha aqui para mim, agropecuária é o que nós vamos ver agora, porque juntando tudo isso, a agricultura e a pecuária e também partes do extrativismo, nós formamos um grande setor chamado agropecuária. Acompanhe aí na tela.
Agropecuária é o termo que une os conceitos de agricultura e de pecuária, estendendo-se à atividade extrativista. Olha só, continuando aí. A produção agropecuária desenvolvida no campo serve para abastecer tanto o mercado interno quanto o externo. Olha, lembra daquilo que a gente falou? Tanto dentro quanto fora. A agropecuária brasileira é a terceira maior do mundo em exportação, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da União Europeia. Olha só, crianças, você viu que a agropecuária ela une a agricultura e a pecuária e partes do extrativismo. Então, isso faz com que fortaleça uma parte muito importante da economia do nosso país, mas é importante você saber que não é só plantar e colher, criar os animais, retirar da natureza, dos rios, da terra, das árvores, não. Existe todo um processo por trás disso, para poder amparar, desenvolver, dar o fomento, o crescimento para isso, que é o agronegócio, não é? Vamos lá conhecer o agronegócio? Acompanhe aí na tela. É a junção de inúmeras atividades que envolve, de forma direta ou indireta, toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Olha só aqui para mim. Então, esse agronegócio, talvez você já ouviu essa palavra na TV, em algum lugar. O agronegócio, ele envolve toda a cadeia produtiva, desde o momento lá de plantar, de colher, de criação, até o momento, a parte econômica, a parte financeira do negócio. Num ciclo muito grande, muito importante. E aí eu quero que você acompanhe comigo que ciclo é esse do agronegócio. Vamos lá, na tela. Engloba, além da produção, a produção é lá onde a gente planta, onde a gente cria, não é? Os serviços financeiros, como o banco, serviço do banco, empréstimos, tudo. De transporte, claro, tem que transportar tudo que é produzido no campo. De marketing, o que é o marketing? É justamente a propaganda para você vender o seu negócio. Os seguros, entre outros. Olha aqui comigo, crianças. O seguro é importante. Por que é importante? Porque é um trabalho da natureza. Trabalha-se com a natureza. Então, você nunca sabe, o agricultor, aquele que cria, aquele que planta, nunca sabe quando vai dar uma grande seca ou um período muito chuvoso, de repente uma chuva de granizo que estraga a plantação. E agora? O que o produtor vai fazer? Como que vai acontecer? Então, ele tem que ter o seguro, ele tem que trabalhar com os bancos, ele tem que ter todo esse amparo, porque senão é um ano todo perdido, por causa daquele fenômeno natural. Você entende? Então, agora vamos para a primeira parte do ciclo, que são os insumos. Acompanhe aí. Matéria-prima, trabalho especializado, as pessoas que trabalham no campo precisam ser especializadas. Energia, imposto, sementes, adubo, defensivos, como os pesticidas, né, para as plantações e as vacinas para os animais. Maquinário, precisa de muito maquinário, combustível, ração e muitos outros. Você acompanha aí na imagem o tanto de insumos necessários para que se tenha uma produção agrícola de qualidade. Então, vamos para a próxima aí na sua tela. Produção é a transformação do produto agropecuário em subprodutos, como o leite, o queijo, as carnes, os embutidos, ração, fios, corantes. Então, é muita coisa que é produzido no setor primário, lá no campo. E o próximo ciclo é a distribuição. Olha só, claro que se produz, tem que distribuir. Caracteriza-se pelo transporte, processamento e distribuição dos bens agropecuários para o consumidor ou o intermediário no processo. Olha aqui para mim. Então, nós temos aqui na questão da distribuição várias situações que pode ser. A gente pode estar distribuindo para o consumidor final,
sai, eu colho o meu feijão, eu levo e vou vender na feira. Eu estou levando direto para o meu consumidor final. Mas já não acontece isso, por exemplo, com o arroz. O arroz ele é colhido e se não tem maquinário para descascar o arroz lá naquele setor primário, e o que vai acontecer? Vai ter que ir para terceiros, vai ter que ir para outras fábricas, onde beneficia o arroz para depois ir para a mesa do consumidor, porque ninguém come arroz com casca, não é verdade? Então passa por todos esses processos, até que é o processo de distribuição. E é muito importante esse processo de distribuição, porque, por exemplo, se eu não sou o consumidor final, mas eu compro, por exemplo, polpa da fruta, que veio lá do campo, lá do setor primário. Eu comprei a polpa e vou produzir doce, por exemplo, doce de cupuaçu, que é uma coisa que a gente gosta muito na nossa região, não é? Aqui no nosso Amazonas, aqui em Manaus, comemos muitas balas de cupuaçu. Então, eu comprei a polpa e fui produzir o meu cupuaçu. Eu não sou o consumidor final, eu sou um intermediário. Eu sou um novo produtor, né? Porque eu já estou produzindo um subproduto do que veio lá do setor primário. Olha que interessante. Que cadeia grandiosa! Não é que a nossa economia faz, que o setor agrícola faz. E daí eu quero te convidar para ver o último ciclo, que é o cliente final. Acompanhe aí. Cliente final é o consumidor dos produtos agropecuários, que os recebe in natura. A sua in natura quer dizer a sua forma natural, ou processados, né? Então, olha aqui para mim. Duas formas que o cliente final vai receber esse produto que foi produzido lá no campo, muitas vezes, muito longe das nossas casas. Tem crianças que moram no nosso setor rural, não é? Na zona rural do nosso município. E para você, criança, você está num espaço privilegiado, porque nós estamos falando do seu espaço, que é o campo, lá onde é produzida a matéria-prima que chega até a nossa mesa. E aí, de repente, lá é produzido, por exemplo, tem a criação de vacas leiteiras. O que vai chegar esse produto? O leite na minha mesa, é in natura, da forma natural. Mas esse mesmo leite, ele pode chegar como um subproduto, já processado na forma de quê? De queijo, de iogurte, não é? Então, nós temos uma variedade de produto final para tudo que é produzido no campo. Mas, lembre-se, nós recebemos de duas formas, ou na sua forma natural, que nós chamamos in natura, ou processado, que já é um outro produto que foi formado. Eu posso receber na minha casa a polpa da fruta, assim como eu posso receber o doce daquela fruta, a geleia daquela fruta, não é? Então agora você, olha, está sabendo tudo do que acontece no setor primário, de tudo que acontece no campo, dessa relação econômica, de como que se processa isso. E muito importante, lembra, não é só plantar e colher, não. Tem todo um processo. Agora que você já sabe, eu te convido para as nossas atividades, para exercitar tudo isso que nós aprendemos, ok? Vamos para o exercitando? Vamos lá? E já vamos de primeira questão. Indique a opção que responde à seguinte pergunta. Então, nós temos uma pergunta aqui. Em que período da história da humanidade o homem começou a desenvolver técnicas agrícolas? Que período foi esse? Aí a gente busca na nossa mente, não é? Aquilo que nós aprendemos lá da pré-história. A, no período neolítico, no século 21, C, durante o desenvolvimento da indústria, ou D, no período contemporâneo. Qual dessas opções responde corretamente a nossa pergunta? Vamos para a segunda questão. Leia com atenção e indique a resposta certa. Como é chamada a junção, olha só, a junção, você sabe que juntar é unir, de inúmeras atividades que envolve, de forma direta ou indireta,
toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária que engloba, além da produção, olha só, não vamos confundir, hein? Aqui engloba, além de toda a produção, os serviços financeiros, de transporte, de marketing, seguros, entre outros. Quais são as nossas opções? Vamos lá. A, é a pecuária? B, é o extrativismo animal? C, chama-se insumos? Ou D, chama-se agronegócio? Muito fácil, não é? Olha só como está bem fácil para você, porque você entendeu tudo. Agora você vai ficar aí pensando, respondendo e daqui a pouco nós voltamos para corrigir, para ver se está tudo certinho e com certeza vai estar. Vamos lá?
pequenos agricultores? Vamos resolver nossa atividade? Chegou a hora, vamos lá saber se você acertou? Primeira questão. Indique a opção que responde a seguinte pergunta. Em que período da história da humanidade o homem começou a desenvolver técnicas agrícolas? Será que é a letra A, o período neolítico, aquele período da pré-história que o povo saiu das cavernas e foi fazer suas comunidades, plantar e colher? Será que foi nesse? Será que foi no século 21? O século 21 foi o século passado, não é? C. É o século que nós estamos. C, durante o desenvolvimento da indústria. Esse sim foi no século passado, ok? Ou D, no período contemporâneo, que é o que nós estamos, porque o século 21 e o contemporâneo é a mesma coisa. O que será que você respondeu? Eu vou de período neolítico. Será que é esse? Vamos conferir? 1, 2, 3. Olha só, que legal, vamos dar um C aqui de certo, porque você acertou. Agora vamos para a segunda. Leia com atenção e indique a resposta certa. Como é chamada a junção de inúmeras atividades que envolve de forma direta ou indireta toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária que engloba, além da produção, os serviços financeiros, de transporte, marketing, seguros, entre outros? O que é isso? Como nós chamamos essa junção? Vamos lá, qual foi a sua opção? Foi a pecuária? Acho que não é a pecuária, não é? A pecuária é a criação dos animais. O extrativismo animal? Também não, já trata-se só de extração de animais da natureza, como a pesca. Insumos, os insumos são tudo aquilo que é necessário para produzir. Então, só nos resta o agronegócio. Olha, já está falando aqui negócio, é uma dica para gente. Então, vamos ver se você acertou. 1, 2, 3. Olha só, acertou. Então, palmas para você, parabéns. Olha só como estava bem fácil, não é? Por quê? Porque você prestou atenção. Professora, mas isso aí ficou meio confuso, muita informação, professora. Então, vamos para o resumo do conteúdo que você vai entender melhor. Vamos lá? E então, crianças, como vão os nossos pequenos agricultores? Deu para você sentir assim vontade de investir? Professora, eu sou criança, mas você já pode sonhar com isso. Nós começamos hoje falando sobre o setor primário e tudo o que acontece. Nós começamos pela agricultura. Por que agricultura? Porque foi o primeiro processo que começou a acontecer, né? Lá na pré-história, no período neolítico, também chamado de pedra polida. Exatamente. Quando eles começaram a criar ferramentas para cultivar a terra, E depois disso, a agropecuária, nós falamos sobre agropecuária, que é a criação dos animais, o extrativismo, que tudo acaba se juntando em algo maior chamado agropecuária. Lembra disso? E a agropecuária, ela vai englobar todo esse processo, porque eles estão ali no mesmo setor, produzindo as mesmas coisas, não é? Então, um setor acaba fortalecendo o outro. Mas também, muito importante, nós falamos que não basta eu só querer plantar. Eu preciso de todo um reforço para o meu trabalho, para que ele se desenvolva bem. Por exemplo, quando você vai para a escola, você leva a sua mochila. A sua vontade é estudar, não é? É fazer as suas tarefas. Só que chega lá na escola, a professora diz assim, vamos começar. O que você faz? Abre a mochila, cadê o livro? Ficou lá em casa, em cima da mesa que eu estava fazendo a tarefa de casa. Não é assim que acontece? Não está o caderno, também ficou. Só estou com o lápis. E agora, o que é que eu vou fazer? Nos setores da economia, também é dessa maneira. Não pode funcionar só com a vontade de plantar e nem só com a vontade de criar animais.
precisa de todo um material, assim como seu material escolar, você precisa de todos para você ter uma boa manhã ou uma boa tarde de aula, não é, crianças, assim? A mesma coisa nos nossos setores. E aí o que acontece? Ele precisa de insumos, porque aí é que entra aquela outra palavra, agronegócio. E o agronegócio vai pegar a agropecuária junta com o negócio, com os setores dos negócios, aí sim é que vão fazer toda a diferença, tanto para o pequeno agricultor, agricultura familiar, o criador que faz as suas criações na sua família, ali na sua área, e também o grande, né? O grande agricultor que tem aquele comércio maior. Agora, olha só, o agronegócio, ele traz para o setor primário os insumos que nós vimos, desde semente, financiamento, a questão das vacinas, a questão de você ter como se assegurar se a sua plantação, se aconteceu alguma coisa, de repente incendiou, deu uma chuva de granizo, alagou onde não era para alagar, então você tem um seguro. O insumo do agronegócio traz isso. E aí você tem o quê? A produção propriamente dita, que você pode lá mesmo transformar o seu produto natural em um outro produto para vender. O seu leite pode virar o queijo, não é verdade? O seu cupuaçu pode virar a polpa, pode virar concentrado de suco. O açaí pode virar também a polpa, o suco, ou como nós chamamos o vinho, não é? Tem todo esse processo. Depois faz o quê com esse material? Distribui para os diversos setores. E por último, o que nós vamos fazer? Aparece nesse ciclo o cliente final, que somos nós, que vamos até o comércio para comprar todos esses produtos para que chegue até a nossa casa. E nós queremos produtos de qualidade. É isso aí. Então, a agricultura é algo, como eu já disse para vocês, todo esse processo que o nosso Brasil vive. Olha só esse mapa, você já viu esse mapa aqui? Você prestou atenção nesse mapa? O nosso país, ele é um país do agronegócio, ele é o terceiro do mundo. Olha que importante. E como eu falei para vocês, não começou agora, desde a colonização. Primeiro com a monocultura, que era cultura só, plantação só de um produto. Por exemplo, quem plantava cana-de-açúcar, ficava com a cana-de-açúcar. Quem plantava café, plantava só café. E quem plantava outra coisa, cacau, por exemplo, só plantava cacau, que eram os negócios fortes daquela época. E hoje não. Hoje nós temos uma diversidade de produtos que são plantados, colhidos, criados aqui, no nosso solo, no chão do nosso país. Talvez aí onde você mora, onde você está, não é? Tenha uma plantação, tenha algo assim de tão importante para a sua região, para a sua comunidade. Talvez a sua comunidade, ela precise, ela sobreviva do que é feito lá onde você planta, onde a sua família trabalha. Tá vendo como chega até a nossa casa? Como é importante? Então, tudo isso faz parte de algo maior, que é a economia do nosso país e que muitas das vezes o campo fica esquecido. Ou talvez a gente que mora na cidade não tenha noção do que acontece no campo, talvez não dê tanto valor, tanta importância. Mas você já imaginou se de repente faltasse feijão, faltasse o arroz, faltasse o café de todos os dias? E aí, como que ia ser? Então, para isso é que o nosso país tem investido em tecnologia, não é? Para que o agronegócio ele flua, se desenvolva e o nosso país continue assim, em crescimento, porque ainda não é verdade? A gente nunca chega ao máximo, mas a gente vai desenvolvendo até ficar de excelência, que é o que se quer no nosso trabalho. Então, agora... Já falei muito, né, crianças? Mas, pequenos agricultores aí, meninos do agronegócio, vamos lá para as nossas considerações finais.
por aqui hoje. Eu quero deixar um grande beijo para todos os curumis e pedindo sempre, se cuide, se proteja, porque nós queremos ver você assim, muito bem, saudável, com muita energia, comendo muito feijão e arroz para a próxima aula, ok? Um beijo no coração. Até a próxima, curumizada. Tchau!